Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Motivo de prazer, de alegria, estarmos aqui esta noite, incumbido dessa responsabilidade. Confesso aos irmãos que fui pego de surpresa, o pastor nos avisou no momento aí da escola bíblica dominical, e confesso que eu fiquei um tanto nervoso, preocupado. Até mesmo o pastor falou que eu fiquei receoso, pastor? Mas é a preocupação. Ainda se tratando de um texto, é um momento que nós estamos em campanha, então eu sempre procuro me preparar antes de pregar uma mensagem, ainda que não sou pregador, sou oportunista. Quando temos a oportunidade, falamos daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Eu não quero fadigar os irmãos nesta noite, não quero cansá-lo. Eu prometo que eu vou ser breve nas minhas palavras, tá? Sei que amanhã é feriado, muitos talvez não vão trabalhar, mas eu creio que cada um já tem aí programado os seus afazeres. Não vou cansar a igreja. Peço para que os irmãos coloquem aqui, da mídia, o tema da nossa campanha, que é Joel, capítulo de número 2, o verso 28 e o 29. É sabido de todos, já estamos aí indo para o terceiro domingo de campanha. E esse é o texto-chave que foi escolhido. E eu queria somente, nessa primeira parte, e há de ser que depois. E dentro disso, nós vamos, pela misericórdia e bondade do Senhor, estar discorrendo e falando acerca deste assunto. Livro de Joel, como nós sabemos, conhecido aí como o termo teológico, como o profeta do Pentecoste, também conhecido como profeta menor. Não porque ele não teve obras magníficas como teve outros profetas, mas pela brevidade do seu livro. São apenas 3 capítulos, então é conhecido também, entre os termos teológicos aí, como um profeta menor. O livro de Joel é interessante a saber que quando Deus chama ele e incumbe ele de levar essa mensagem ao povo. Mas nós sabemos também que é necessário saber o cenário, o contexto que vivia esse momento. Alguns dizem que esse momento a qual foi escrito esse livro foi antes do cativeiro babilônico, outros dizem que foi após o cativeiro babilônico, mas a gente não vai se prender nisso, porque a gente se perderia e não chegaríamos a nenhum denominador comum. Mas tem algo interessante aqui nessa mensagem que Deus quer nos ensinar. Tem algo importante da parte do Senhor. Não importa se esse momento foi antes ou pós do cativeiro babilônico, isso não vai comprometer aquilo que o Senhor, Ele quer ensinar para a sua igreja nesta noite. Interessante que o verso aqui de 28 e 29 diz que há de ser que depois. E foi nisso que o Espírito fez eu me parar, analisar. Porque a conotação que dá e diz aqui, e há de ser que depois, está condicionado a uma atitude anterior, está condicionado a um fazer, a um feito anteriormente. E é interessante isso, e buscarmos dentro da história, dentro do contexto, e saber como estava passando Israel. Diz o texto no início que Israel estava passando por um caos, estava passando por uma dificuldade, estava passando por um problema. Ou seja, estava instalado dentro dos termos de Israel uma dificuldade tamanha. Diz que a lavoura estava contaminada. Diz que os gafanhotos havia vindo sobre a lavoura dos israelitas. E diz que o devorador, diz que a locusta, o destruidor, todos esses tipos de gafanhoto, ele tinha vindo contra a lavoura e tinha destruído tudo. E já imagina os gafanhotos em uma lavoura, não sobra nada. Eles exterminam ali o que há de vida, eles exterminam o que ali há de flores, eles acabam com tudo. E diz que também, diz que até mesmo as sementes que eram plantadas ali na terra, diz que elas não vingavam, elas não germinavam, elas não davam os seus frutos. E muito menos aquelas que sobraram, que estavam amontoadas, diz que aquelas apodreceram também. Então olha o caos que está instalado dentro de Israel.
olha o problema que os israelitas estão enfrentando, olha a crise que eles estão passando nesse momento. Diz que as árvores todas murcharam, diz que a vinha já não estava dando mais o seu derivado, não estava dando mais o seu fruto. Não havia mais vinho em Israel, não havia mais alegria, não havia mais esperança. Diz que até mesmo os manjares, as ofertas do templo, diz que elas foram cortadas. E diz que os sacerdotes estavam entristecidos. Ou seja, nem mesmo os sacerdotes tinham mantimentos para eles se alimentar, porque eles estavam condicionados a isso. A herança a eles era se servir do templo, era se servir dos manjares ali que o povo israelita, eles traziam ali na casa do Senhor. Mas diz que até mesmo essas manjares, essas ofertas, elas foram cortadas. Não havia mantimento, não havia esperança em Israel. Diz que também os armazéns, eles foram todos derribados. Não tinha esperança, não tinha esperança em Israel. O caos estava instalado. E ele se encontra em aperto. E é aqui que o Senhor quer começar a falar conosco. Nós ouvimos aqui o testemunho da nossa irmã. E eu creio que foi num momento de dificuldade que ela se aproximou do Senhor. E é nesses momentos de dificuldade, de apertos, no momento da enfermidade, que nós nos aproximamos mais do Senhor. E nós estamos aqui falando de avivamento. E como nós fomos, talvez ensinado, dentro de uma cultura, e isso tem cauterizado em nossas mentes, acerca do avivamento, ou do que é o avivamento. Qual é a nossa visão de avivamento? Será que avivamento é barulho? Será que avivamento é só um movimento pentecoste? Ou então neopentecoste? Será que a nossa visão está focada somente nisso? Não estou dizendo que você não deva se alegrar com o Espírito, você não deva manear as mãos, a cabeça, pular, saltear, se bem assim entender. Mas nós fomos culturizados de uma forma, ou uma cultura que foi nos imposta, acerca desse avivamento, que é o barulho, que é o movimento da emoção, é o despertar da emoção. Mas não é esse o avivamento que o Senhor quer que nós tenhamos. E esse texto ele vai nos ensinar acerca disso. Ele vai nos ensinar acerca do verdadeiro avivamento. Ele vai nos ensinar para que nós devemos buscar esse avivamento. Ele vai nos ensinar também o porquê devemos buscar esse avivamento, e porquê e para que nós devemos buscar esse avivamento, e para que nós devemos buscar esse avivamento. Aqui no verso 12 do capítulo 2, vai dizer assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejuns, e com choro, e com pranto. Olha o que o profeta aqui está ensinando através dessa palavra, naquela época para Israel e trazendo para os nossos dias atuais. A primeira base de eu entender o que é um avivamento é eu saber que eu preciso primeiro me converter dos meus maus caminhos. É por isso que o texto lá, o verso de 28 diz: e há de ser que depois, é depois que eu me converter, é depois que eu renunciar às minhas vontades, é depois que eu renunciar àquilo que deseja a minha carne, aquilo que deseja o meu coração e que não é os desejos do Senhor. Então é necessário que eu venha me converter. E a primeira escolha aqui que nós temos de buscar esse avivamento, a forma que Ele nos ensina, é convertendo os nossos caminhos. É por isso que Ele diz: só depois que eu me converter. O avivamento ele é coletivo, vai impactar a igreja num tudo, mas ele tem que começar de forma individual. É eu que tenho que começar
a buscar esse avivamento de forma individual. É eu que tenho que buscar, me analisar e ver os meus conceitos, ver os meus passos, observar as minhas condutas, o que eu tenho buscado, se eu tenho priorizado o Senhor ou não tenho priorizado Ele. É primeiro eu, começa em mim o avivamento. É só depois que eu me converter dos meus maus caminhos. E como nós temos nos conduzido? Eu faço essa pergunta para mim mesmo. Como eu tenho me portado na caminhada com o Senhor? Como está o meu caminho? Será que o meu caminho está aplanado com o Senhor? Será que as minhas ideias, os meus pensamentos, as minhas vontades, elas estão alinhadas com o céu? Então é necessário que eu faça uma análise de mim mesmo, do meu caminho, da minha conduta, e se ele estiver em desacordo com os caminhos do Senhor, é necessário que eu me converta, é necessário conversão primeiro, renúncia, é negar a si mesmo, aí sim, depois, vem o derramamento. E às vezes nós queremos primeiro o derramamento, nós queremos as bênçãos do Senhor, mas olha aqui os requisitos que Ele nos coloca. Ainda assim, ainda que vocês estão passando por todo esse caos, por toda essa dificuldade, as árvores todas murcharam, não há fruto, as sementes se apodreceram, não há o que fazer, há um momento de desesperança em Israel, mas Deus é tão maravilhoso, que Ele vem trazendo a sua palavra, e vem se cumprindo, e Ele vem dizendo assim, ainda assim, e não é para depois, o texto vai dizer, agora, se vós se converter dos vossos maus caminhos, das vossas maus condutas, Ele tem bênção para as nossas vidas. Então aqui Ele nos ensina a forma que nós devemos buscar esse avivamento. Primeiramente, nos converter e com pranto e choro. Eu estava pensando muito numa fala que sempre o irmão Zé de Andrade ele fala. Que antigamente, aquele piso antigo, né, Zé de Andrade? Tinha algumas manchas aqui. E quando eu fiz a leitura desse texto, eu me lembrei disso. Zé de Andrade dizia que as irmãs aqui do círculo de oração oravam e oravam de forma fervorosa, e diz que parecia assim um rio, literalmente assim o Zé de Andrade conta, e eu creio que ele não está aumentando isso. Diz que as irmãs depois secavam, mas ficava as manchas das lágrimas, do choro, e é isso que o Senhor quer no nosso meio, que nós já chegamos diante dEle com lágrimas, com choro, com prantos de arrependimento. E às vezes nós não estamos agindo assim, nós não estamos nos conduzindo assim, mas é necessário. Esta é a forma que Ele quer que nós busquemos esse grande avivamento. Convertei-vos dos vossos maus caminhos e chegai diante do Senhor com choro, com pranto. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer de cada um de nós. É isso que Ele quer da sua igreja. O grande evangelista Billy Graham, em uma das suas frases, ele diz assim, que avivamento não é descer a cidade com grandes tambores, mas sim chegar ao Calvário com choro, com pranto e com arrependimento. É isso que o Senhor quer. Se não for dessa forma, não tem como acontecer o depois. Está condicionado a isso. O grande avivamento está condicionado a isso. Eu tenho que me converter, eu tenho que chegar diante do Senhor com pranto, com choro, com lágrimas quentes derramando na presença dEle. É
os requisitos que Ele vai nos conduzir a isso. E também é interessante, Ele vai colocar aqui acerca de quem deve buscar esse avivamento. E isso Deus falou muito comigo, porque às vezes nós entendemos que esse avivamento quem tem que buscar é o pastor, os ministros aqui do púlpito, que são à frente da igreja, são a referência da igreja, e eles têm que fazer isso mesmo, eles sabem disso. Mas essa promessa do grande avivamento também está condicionada a cada um de nós. E às vezes nós queremos transferir essa responsabilidade que nós temos. As coisas não estão fluindo, as coisas não estão dando certo, as pessoas estão desanimadas, as pessoas estão saindo da igreja, é porque os líderes não estão com a mão ali à frente, não estão com as mãos erguidas. Mas e nós? E aqui é um ensinamento para quem deve também buscar esse avivamento, de quem é a responsabilidade de buscar esse grande avivamento. Está num todo, está de uma forma coletiva, a começar individual de mim. E às vezes nós queremos transferir essa responsabilidade. Aí o 13 diz assim: e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos. Rasgai os vossos corações, e não os vossos vestidos. Interessante que quando se fala de veste, fala de algo visível, algo que todos possam ver. Mas o Senhor está falando aqui que não quer algo visível, que não quer algo que as pessoas possam ver, ou que você possa, às vezes, porque nós temos isso, nós estamos acostumados a isto, a mostrar uma falsa espiritualidade. Nós estamos aí na igreja, às vezes tão disperso, com o celular na mão, no WhatsApp ou nas redes sociais, mas quando nós somos convidados a subir aqui, ou quando nós temos uma oportunidade de vir aqui, as coisas mudam. A oração é fervorosa, é de uma forma, com uma intrepidez. Quando eu sou chamado aqui para pregar, as coisas mudam. Mas é o que o Senhor está dizendo, que não quer nada aparente, não quer uma falsa espiritualidade, não. Ele falando está conosco que Ele está farto, que nós venhamos rasgar as vestes, ou nós temos feito isso. Ele não quer mais isso, Ele quer que nós venhamos rasgar o nosso coração na presença dEle. Oh, glória! É rasgar o coração. Não é só algo aparente. Rasgar as vestes, assim faziam os fariseus, vendendo a sua falsa espiritualidade. Mas o Senhor está dizendo que a forma de buscar o avivamento é rasgando o coração na presença dEle. E quando você rasga o coração na presença dEle, talvez o pastor não vai saber, talvez o irmão que está do lado não vai saber, talvez não vai ser aparente, mas o Senhor está dizendo: eu contemplo aqueles que rasgam os corações na minha presença. E às vezes nós rasgamos as vestes, porque o pastor vai ver, o irmão que está do lado vai ver, talvez nós vamos receber um elogio: olha como esse irmão ele prega, olha como essa irmã ela canta, olha como esse irmão é fervoroso na oração. Mas o Senhor está dizendo: é somente rasgamento de veste. Eu quero que vocês rasguem o coração na minha presença. Não quer nada aparente. Nossa visão de avivamento é isso: barulho, estrondoso. Mas o Senhor está dizendo: eu contemplo o coração. É rasgar o vosso coração, não os nossos vestidos. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, que Ele é misericordioso e compassivo e tardio para irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal.
Deus não se arrepende do mal. É uma palavra aqui antropomórfica. Deus está falando na linguagem do homem. Então ele não se arrepende, porque senão ele iria contra a sua própria palavra. Mas quando nós chegamos diante da presença dele, dizendo: Senhor, eu quero me converter, eu quero negar a si mesmo, Senhor. Até agora, até esse momento eu tenho vacilado contigo, Senhor. Mas eu quero, Senhor, diante da tua presença melhorar. Eu quero, Senhor, diante da tua presença, Senhor, não viver de aparência, mas eu quero me entregar com profundidade a ti, Senhor. E Deus, ele se arrepende do mal, ou seja, ele muda de decisão, porque ele não contém, ele não pode se parar diante de um coração que se apresente diante dele quebrantado. É o que o Senhor quer, corações quebrantados, que se rasguem na presença dele, e não seja somente aparência. E ele vai dizendo mais, acerca de quem deve buscar. O 15 diz assim: tocai as buzinas em Sião, santificai um jejum. E às vezes nós, quando nos é pedido para que a gente venha fazer um jejum, a gente não faz. Às vezes dizemos amém, concordamos, mas não fazemos. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo a forma que nós devemos se apresentar diante dele. Santificai um jejum e proclamai um dia de proibição. E congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões e congregai os filhos, os filhinhos e os que mamam. Olha como Deus, ele é tremendo. Ele chama a sua igreja para um coletivo, para um arrependimento, para uma santificação. Que só assim, depois, há a possibilidade dele derramar do seu Espírito. E o 17 diz assim: chorem os sacerdotes diante dos átrios do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Então ele incumbe cada membro dessa responsabilidade de buscar esse avivamento. Ele não elimina nem as crianças que mamam, nem as criancinhas, mas ele traz também essa responsabilidade para o sumo sacerdote, ou para o sacerdote, que rege, que orienta o povo. E o que ele quer dos ministros, o que ele quer dos pastores, é isso: que chorem diante do seu altar, que derrame lágrimas e clame pelo povo, dizendo: Senhor, poupa o teu povo. É oração também, a forma de buscar esse avivamento. É oração. A forma de buscar esse avivamento não está somente no louvor, no louvorzão, não está nisso, não está equiparada nisso, não está amparada nisso, mas está amparada na oração. É a oração que vai vir o avivamento, é essa busca pelo avivamento. É quando eu renunciar, é quando eu negar a si mesmo, é quando eu perdoar, diz o Senhor. Aí sim, há de ser que depois que haver perdão, que haver renúncia, que o disse-me-disse parar, que a fofoca é ser exterminada do meio do povo. É só depois disso. E tem que começar comigo. É individual. Ah, mas o pastor não faz. Ah, o presbítero não faz. A irmã não faz, o irmão não faz. Mas o Senhor está me trazendo a responsabilidade individual. Eu tenho que fazer a minha parte. Só depois que eu perdoar. Só depois que, quando alguém vir falar mal do meu irmão, e eu ser ali como um agente, ser como um sal, não permitir a fermentação. Está falando mal dele? Está falando mal dela? Você que está como ouvinte, diga: irmão, vocês devem estar se confundindo.
O irmão é uma bênção, a irmã é uma bênção. Você talvez não se aproximou o suficiente dele para conhecer, mas ele é uma bênção. Não importa, ainda que ele não seja, mas você tem que se posicionar de forma diferente. Aí sim, só depois é perdoar, é ter união uns com os outros. Nós fazemos parte do mesmo exército. E às vezes o exército está se dividindo. É o mesmo exército. Somos soldados do mesmo general. Pertencemos ao mesmo quartel. E por que divisões no nosso meio? O Senhor quer que tenhamos união. Quer que sejamos um povo só. Não quer que só nós venhamos aqui e nos ajuntemos, ou nos reunimos, porque isso nós fazemos, quase todos os cultos oficiais, quase em todos os trabalhos. Ele não quer somente que nós nos reunimos, mas Ele quer que nós estejamos unidos, sejamos um povo só, porque um povo só, unido, é um povo forte, invencível, um povo que se está unido, forma o cordão de 3 dobras. E a palavra de Deus diz que Ele não quebrará. É união que o Senhor quer. Quer que nós estejamos em concordância um com o outro. Em tudo. Ou quase em tudo. Eu discordo. Eu tenho esse direito. Cada um tem esse direito de discordar. Eu discordo de uma linha de pensamento que talvez meu irmão tenha acerca da palavra e eu tenha um diferente. Normal isso no nosso meio. Ainda que não falte com respeito. Mas o que eu não posso discordar é no mundo do amor, da misericórdia, do perdão. Isso não pode haver no nosso meio. Essa discordância jamais. É necessário estarmos unidos. É como Jeú falou para o rei da Síria, dizendo: é reto o teu coração para o meu coração, como o meu coração é reto para o teu coração. É essa fala que nós devemos ter uns com os outros. É essa fala que eu devo ter com o pastor, que eu devo ter com os ministros dessa casa. É esta fala que eu devo ter. É esse sentimento que tem que me envolver. É eu dizer assim para cada um: é reto o teu coração, igreja, para com o meu coração, como o meu coração é reto para com o teu coração. Se assim haver concordância, nós vamos juntos à batalha e vamos vencer, porque o general é Cristo. É preciso ter isso no nosso meio. É ser como Josafá e como Acabe. O meu povo será o teu povo. Os meus cavalos serão os teus cavalos. Os meus homens serão os teus homens. Ou seja, o que ele estava dizendo: nós vamos nos unir e seremos um povo só. Aí há de ser que depois, só depois. E às vezes nós queremos, para um momento rápido. Já se passou do horário, mas hoje está liberado, irmãos? E é necessário estas coisas. Tinha mais coisas para falar, mas vamos obedecer o pastor. Ele está falando que já vai me dar um rodo, né? Mas é necessário estas coisas. Então Deus, Ele vem e mostra para nós a forma. E quem deve, e o porquê devemos fazer isso, e para quê. E para quê? Vai se dividir aqui no começo do capítulo do número 18, que vem as promessas, que está condicionada ao verso 28, e há de ser que depois, que a igreja, que o povo de Deus ouvir a sua palavra, se converter, se arrepender, se voltar a Deus,
Ele vem com a tua promessa, condicionada a isso. O 18 vai dizer assim: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do teu povo. O Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, deles sereis farto, e vós não entregarei. Então olha a promessa de Deus, condicionada ao 28. E há de ser que depois que eu obedecer, que eu ouvir a palavra de Deus, que eu me converter, que eu me arrepender, que eu perdoar, que eu ter misericórdia, que eu ter união, há de ser que depois o Senhor vai abrir os céus. E diz lá no primeiro capítulo que não havia trigo, diz que o Senhor vai preparar o trigo. Diz que o mosto, o derivado da vinha, já não havia mais em Israel. Mas o Senhor está dizendo aqui, há de ser que depois que eu ouvir a palavra, que eu me arrepender, diz que o mosto vai ter em fartura. E mosto representa o quê? O vinho. E vinho na Bíblia representa o quê? A alegria. É o que o Senhor está dizendo. Quando eu me converter, quando eu me arrepender, há de ser que depois Ele vai vir com a tua alegria. Mas é necessário se arrepender. Vai vir com óleo, e deles serei fartos. Mas ao opróbrio entre as nações, aquele que é do norte, farei partir para longe. O Senhor está dizendo que vai cerrar as guerras, porque diz que vem um grande exército contra Israel, nessa calamidade a qual ele estava passando. Mas veio um grande exército sobre eles. Mas o Senhor aqui condiciona eles: se obedecer a minha palavra e buscar e rasgar os vossos corações, Ele está dizendo aqui na tua palavra: eu vou exterminar o exército dos inimigos que tanto te afronta. Eu não sei qual é o teu problema, a sua dificuldade, o que tem te tirado a paz, mas o Senhor nessa noite está dizendo que vai aniquilar esse exército que vem contra ti. E Ele faz tantas promessas aqui, condicionada a isso. Não tema, ó terra, regozija-te e alegre-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto haverão de se encher. Um momento que não tinha animais, um momento que estava uma seca, mas o Senhor condiciona o povo a se voltar para Ele, que Ele abriria os céus, haveria chuva, as árvores voltariam a frutificar, os frutos da terra voltariam a ser benefício para o povo. Diz que a casa do Senhor, os manjares, as ofertas, iriam se dobrar, mas condicionado a isso. E para terminar chegando, há de ser que depois de todas essas coisas que nós falamos, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então nós estamos condicionados nesta palavra, de forma individual, a buscar esse grande avivamento que nós esperamos ter no nosso meio. E esse verso de número 28, eu entendo assim que ele se cumpre em Atos capítulo 2. Então às vezes nós buscamos essa promessa para os dias atuais, ou para que ela se cumpra nesses dias, quando ela também já se cumpriu nas nossas vidas. Então você tem poder, Deus te condicionou a isso, porque essa promessa já foi feita a nós e já se cumpriu nos nossos dias. Mas é necessário observar a forma de buscarmos esse grande avivamento. Eu espero ter sido a contento dos irmãos. Talvez não era isso que os irmãos queriam escutar, né? Talvez queriam uma coisa mais movimentada, mas nós obedecemos o Senhor. E foi essa a palavra a qual Ele me deu para transmitir à sua igreja. E não só isso, falou muito comigo. Então, irmãos,
Guarda essa palavra. Que o avivamento que nós buscamos não é antes, é depois. Quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Eu agradeço a oportunidade que me foi facultada. E que o Espírito continue a falar a cada um dos corações nessa noite.